Estados Unidos queriam dar 2. Depois de muita negociação, fecharam por algo em torno de 2,500. Depois ele foi aumentando, claro, porque a União Soviética estava ali consolidada, mas esse fluxo vai na direção dos países desenvolvidos. A partir dos anos 50, quando você tem já a retomada do crescimento da economia da Europa e do Japão, os capitais europeus e japoneses estão concorrendo com o capital americano que está entrando na reconstrução, passam a sair da Europa e do Japão e se localizar na periferia do sistema. E posteriormente também o capital americano, já, digamos, tendo ocupado os países centrais, passa também para a periferia, né? Pelo mecanismo da transnacionalização do seu sistema industrial. São as chamadas empresas transnacionais ou multinacionais, etc. A hegemonia americana se organiza assim, é diferente da hegemonia inglesa, né? Bom, esse crescimento, essa expansão das empresas transnacionais americanas está intimamente ligado ao desenvolvimento do sistema financeiro internacional, né? A partir do final dos anos 60 e principalmente nos anos 70 já é muito claro que existe uma força financeira transnacional que comanda o movimento do capitalismo, né? Mas o caso é que a partir do pós-guerra o sentido do movimento do capitalismo é esse, é pela transnacionalização do sistema industrial americano, a expansão das transnacionais e a expansão do sistema financeiro internacional. Como é que esse processo de transnacionalização bate aqui? Bate no Juscelino, tá certo? E em 55, o Juscelino Kubitschek organiza, o governo de Juscelino organiza a economia brasileira no chamado tripé, né? O Estado faz a infraestrutura, as empresas estrangeiras fazem a produção de ponta e o capital nacional faz a produção subsidiária para a produção das empresas estrangeiras. Esse é o tripé, tá certo? Vou dar um exemplo bem plástico para vocês entenderem aqui. O Estado faz a estrada, o capital estrangeiro faz o carro, o capital nacional faz a autopeças. Claro, essa é a estruturação da economia a partir do Juscelino e que foi o que possibilitou o tal dos 50 anos em 5. Né? Crescer 50 anos em 5. Bom, o que significa isso? Significa que esse processo de industrialização que ganha corpo em 1930 e que começa a produzir modificações profundas na estrutura da sociedade brasileira, os problemas desse processo de industrialização, os dilemas, os entraves, as dificuldades, que não são pequenas, vão ser equacionadas pela entrada do capital estrangeiro. E aí, então, a gente entra já na nossa matéria aqui, né? Vou começar a palestra agora, né? Marca aí, 1 hora. Bom, pelo menos é melhor do que o debate na televisão, né? Senão eu teria 30 segundos só para falar sobre. Bom, quais são os problemas, então, desse novo processo que começa em 30? Quais são os problemas da industrialização brasileira, da economia brasileira, nesse processo que começa em 30? A gente conversou aqui com o professor Fernando, fiquem tranquilos, a gente não vai fazer aqui nenhuma discussão de economia, técnica e tal. Fazer questões gerais, né? Porque o caráter obscuro da fala do economista é um exercício de mistificação, não tem nada a ver com a complexidade do tema, né? Os economistas poderiam traduzir as coisas de uma forma simples.
problema é o seguinte: a economia brasileira é marcada, ela é caracterizada por um descolamento, por um abismo entre o padrão de consumo e a base econômica, a base material. Certo? O Celso Furtado, em algum momento, que o grande economista brasileiro, um dos grandes economistas do século XX, vocês sabem que um dos maiores livros de história econômica da historiografia se chama, nós temos esse privilégio, se chama Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Isso foi dito pelo maior historiador do século XX, que é o Fernando Brodel. Esse livro de história econômica, recomendo a leitura. Como é que ele definia o subdesenvolvimento? Né? O subdesenvolvimento não é economia pobre, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Subdesenvolvimento é o seguinte: numa das várias definições, ele sintetiza da seguinte forma: sociedades que são primitivas para produzir e sofisticadas para consumir. Tá certo? Porque existe, na verdade, aqui, a nossa sociedade é marcada até a medula por isso, o fenômeno da dependência cultural. Na verdade, o que ocorre aqui é um descolamento entre a cultura e a economia. Né? O Sérgio Buarque, no outro livro, Raízes do Brasil, tem uma frase que é clássica, que todo mundo conhece: somos uns desterrados em nossa própria terra. Né? Você está um descolamento entre a cultura e a economia. Né? Entre o que essa sociedade quer consumir e o que essa sociedade pode produzir. Certo? Por quê? Porque a nossa capacidade de produzir vem da nossa história econômica, vem dessa formação precária de produzir açúcar, café, tabaco, etc, etc. Mas o nosso desejo de consumir vem da dominação cultural que vem de fora. Tá certo? Como é que uma sociedade pobre para produzir e rica para consumir equaciona esse dilema? Ela equaciona por meio de uma brutal concentração da renda, por uma patológica concentração da renda. Né? Nesse livro que eu acabei de citar, da Era dos Extremos, o Hobsbawm chama, que é um livro geral, né, sobre a história do capitalismo em todos os países, a parte que ele fala do Brasil, ele diz que o Brasil é o candidato a campeão mundial da concentração de renda. Né? Um monumento de injustiça social. Certo? Então, vejamos. Então, você tem essa característica. Né? A mimetização, a cópia dos padrões de consumo dos países centrais, né, numa economia periférica de origem colonial, que não pode reproduzir esses padrões. A conta fecha por meio de uma brutal concentração de renda. Bom, mas isso traz problemas. Né? Quer dizer, isso traz problemas para a própria dinâmica da economia. Né? Se vocês quiserem algo que é muito polêmico entre os economistas, não vou abrir a discussão aqui, mas a própria estreiteza do mercado interno, certo? Porque a renda é muito concentrada. Bom, o caso é que conforme o país vai se industrializando, com esse desígnio, tá certo? Reproduzir os padrões de consumo dos países centrais para a sua elite. Esse é o objetivo da industrialização. Né? Conforme vai se industrializando, ele vai gerando uma série de distorções. Então, aquilo que é dependência cultural se torna dependência tecnológica. Porque se você vai produzir aqui dentro aquilo que antes você importava, precisa da estrutura técnica de lá. 2. Problemas. A dependência cultural e a dependência tecnológica viram dependência financeira, problemas de financiamento terríveis.
nessa economia, né? Aí problemas de escala, problema da inadequação tecnológica, etc, etc. Né? Quer dizer, mas a economia vai patinando aqui, né? Na dependência tecnológica, na dependência financeira, na estreiteza do mercado. E o que é pior, quanto mais ela se desenvolve, mais a estrutura técnica caminha para uma estrutura poupadora de mão de obra, né? Mas ao contrário da Europa, dos Estados Unidos, etc., que você tem uma economia mais ou menos integrada, aqui tem uma massa enorme de gente no campo que não resolveu ainda, não teve seus problemas resolvidos, né? Que não consegue, cada vez menos é incorporado no processo de industrialização, né? Bom, então a economia vai patinando aqui. Primeira questão. A partir do momento que o processo de industrialização passa a ser comandado pelas empresas transnacionais, o problema da dependência tecnológica e da dependência financeira se aprofunda. Tá certo? Porque a estrutura técnica, a questão da técnica não é um problema de... Cadê o negócio do regime militar, ditadura militar? Eu não entendi até agora, né? Quando chegar onde? Pela sua pergunta, a gente percebe que você não entendeu mesmo. Não. Então presta um pouco mais de atenção, que aí você vai entender. Essa história aqui, nossa, é bobagem. O senhor, pela sua idade, devia ter mais educação. Você devia ser mais objetivo. Só a gente manter as perguntas para o final da palestra. Bem, a gente vai caminhar para isso aí. Teu som está apagado. Fala aí, pastor. Fala. Só vou pedir a gentileza de a gente manter as perguntas para o final, seguindo o cronograma e as regras que a gente passou no comecinho do ciclo. Tudo bem? Muito obrigado. Já começou atrasado, começou a horário. Continua que a maioria está assim. Vamos lá. Continua que a maioria está catando o que você falou, entendendo o que você está falando. Muito bem. Retomando a discussão da economia política da ditadura militar. Ao engatar o processo de industrialização na lógica da transnacionalização, esses problemas estruturais que já vinham com a industrialização brasileira desde 30 se aprofundam, tá certo? De um lado, a dependência tecnológica, né? Quer dizer, porque a estrutura técnica, os chamados centros de decisão passam a estar fora da sociedade nacional. As transnacionais, elas são simplesmente uma extensão de negócios maiores, né? Transnacionais, e o problema financeiro se agrava, a dependência financeira se agrava. Por quê? Porque as transnacionais têm conexões financeiras com o sistema financeiro internacional, né? E, portanto, isso vai agravando a dependência financeira, né? Muito bem. Em que sentido a economia da ditadura militar reafirma essas tendências? No sentido de que a política da ditadura militar é marcada por duas características básicas. Para entender o que é a economia da ditadura militar, é preciso entender duas características básicas dessa economia. Primeiro, é uma economia baseada no aprofundamento da concentração de renda. Tá certo? O que a ditadura militar fez no Brasil foi a cristalização de um regime de apartheid social. Em segundo lugar, o que a ditadura militar fez foi aprofundar de uma maneira desvairada, enlouquecida,
o endividamento externo. Tá certo? Então, quer dizer, esses problemas estruturais da industrialização brasileira, que vem desde 30, né, que tem a ver com a dependência cultural, com a mimetização, com a sofisticação dos padrões de consumo da elite, né, e esse emaranhado de desenvolvimentos da dependência no plano técnico e no plano financeiro, que na crise dos anos 60 constituíam um entrave ao processo de industrialização, a ditadura responde a esses problemas aprofundando essas tendências, tá certo? Aprofundando a tendência à distribuição, à concentração de renda e aprofundando o problema do endividamento externo. Como contrapartida, quer dizer, intimamente ligado a esse projeto econômico, o que a ditadura faz é cristalizar no Brasil a sociedade de massas, né? E para isso impõe um processo profundo de despolitização da sociedade, quebra as vértebras políticas dessa sociedade, quebra todas as mediações, né? Quebra os partidos, sindicatos, as igrejas, tudo, né? E instaura a sociedade de massas, indivíduos soltos que não pertencem a nada, tá certo? Massificados. Bom, a história disso pode ser dividida em 3 fases, né? Uma primeira fase, o chamado PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do governo, que foi a primeira medida da ditadura, né, arquitetada principalmente pelo Roberto Campos e o Mário Henrique Simonsen, né, também Otávio Bulhões, que já começa a explicitar, a delinear mais ou menos a direção disso. Eu vou simplesmente citar alguns pontos do PAEG, desse plano inicial da ditadura, dos primeiros anos da ditadura, simplesmente para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo, né? Primeiro, a ideia de que os problemas do Brasil vão ser resolvidos por uma aliança entre tecnocratas e militares, né? Pois a ideia de que o problema do descontrole da economia brasileira, o problema da crise brasileira tem a ver com excesso de gasto público e excesso de salários, né? Vocês não se esqueçam que de 30 para frente há toda a constituição de uma legislação trabalhista, né? E há o estabelecimento do salário mínimo, que eu agora não tenho os dados, muito maior do que o salário mínimo de hoje, né? Essa corrosão do salário mínimo da era Vargas para hoje foi operada pela ditadura militar, né? Muito bem, a ditadura faz uma reforma fiscal que instaura um sistema regressivo de impostos. Alguém sabe qual é a diferença de um sistema progressivo e de um sistema regressivo? Vou explicar. O imposto progressivo é um imposto que corrige o problema da distribuição de renda. Ou seja, o rico paga proporcionalmente mais do que o pobre em relação à sua renda. Como é o pobre que utiliza os serviços públicos, você tem um mecanismo de distribuição de renda. O sistema regressivo é o contrário. O rico paga proporcionalmente menos em relação à sua renda do que o pobre. A reforma tributária da ditadura, que é essa mesma... O problema está aí, ninguém discute, ninguém faz a reforma tributária até hoje. Tá certo? E a ditadura instala um sistema profundamente regressivo de taxação de impostos, que é o sistema sobre circulação de mercadorias. Tá certo? É o seguinte, o cara vai comprar um palito de fósforo, tem ali embutido um imposto. Tá certo? Esse imposto que está embutido no palito de fósforo é mais alto em proporção à renda do pobre, quando o pobre compra esse palito, do que do rico, né?
Se você